Gracias, Magda. Ahora seguimos con Pablo. ¿Puedo hablar aquí? Ese micrófono también. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es una inmensa satisfacción estar aquí en esta hermosa ciudad por invitación de la Universidad Torquato Di Tella y también del Lincoln Institute y los demás patrocinadores de este evento. Me gustaría empezar planteando algunos elementos más generales en los cuales yo creo que se enmarcan esas políticas que se vienen desarrollando en algunos países, políticas de intervención visando construir una ciudad más equilibrada, más socialmente justa y sostenible. Yo empezaría diciendo que las ciudades de América Latina, Asia, África, Oriente Medio, tienen una característica que están ciudades que crecen. Hay ciudades que, a ejemplo de que pasó en Detroit, disminuyen y tienen problemas serísimos. Pero una ciudad que crece también presenta problemas muy complicados. Y es una diferencia muy grande una ciudad, por ejemplo, que no crece. A ciudad que crece apresenta problemas qualitativos distintos. Y este crecimiento é um crescimento que, assim como nossos hijos, se dá mais allá de qualquer planificação. Nós planificamos alguma coisa para nossos hijos e eles crescem e serão umas coisas distintas, com todos os problemas que isso causa. Vocês sabem como é isso, os que têm hijos. Agora, a cidade, quando cresce, ela cresce em área e em população. Aún as cidades que não crescem muito em população, porque já chegou aí um momento de um crescimento muito baixo, elas crescem em área. Essa é uma característica de los novos patrones demográficos que hemos tenido nos últimos 40 anos. E há uma característica dentro de um movimento dentro deste desenvolvimento que me parece fundamental e que foi uma verdadeira revolução, que foi a incorporação da mulher ao mercado de trabalho. Essa incorporação significou o seguinte: a mulher hoje já não depende mais de seus padres para sobreviver, nem de seu marido. E, por lo tanto, pode viver por sua conta. Isso tem uma dimensão demográfica e urbanística de crescimento da cidade muito interessante. Os colombianos têm uma maneira muito pintoresca de descrever algumas parejas de classe média, que são as parejas Mickey Mouse, o casamento Mickey Mouse. Vocês sabem o que quer dizer isso? Cada um em sua house. São casados, mas cada um vive em seu departamento. E isso é muito comum nas parejas de classe média, nem tanto com os pobres que vivem hacinados aí, mas as parejas de classe média. Então, o que antes era necessário uma vivenda, agora são dois. E também outros patrones que significam o seguinte: as pessoas hoje vivem mais. Então, a probabilidade de que as pessoas de mais idade vivam solas aumenta por la muerte de seu companheiro ou companheiro. Además, há também uma tendência em que as pessoas vivam hoje em famílias menores que anteriormente. Então, isso tudo significa mais espaço construído para um número de pessoas que pode crescer um pouco, mas não muito. Ora, essa extensão em espaço de área construída significa que as cidades vão crescendo em área, vão se expandindo, com uma densidade maior ou uma densidade menor. Então, isso indica o seguinte: que os serviços públicos que têm que ser brindados por las alcaldías, por exemplo, de los municípios,
E como serviços públicos são serviços ônibus, é decir, para todos, são entendidos como universales, se vão ponendo cada vez mais caros. O custo de produção de los serviços públicos tem uma diferença com os custos de produção de qualquer produto produzido por as empresas privadas. Qual é esta diferença? Em las empresas privadas, mientras uno aumenta a escala de produção das coisas que estão aqui por la mesa, especialmente os eletrônicos, aumenta a escala de produção, reduz o custo. Nos serviços públicos, não. Aumenta a escala de produção, aumenta o custo por unidade. Por exemplo, o transporte. As cidades crescem. Então, se trazer uma pessoa de 10 quilômetros de distância ao centro, custa menos que trazê-la de 15 quilômetros. Remover a basura, recoletar a basura a distâncias distintas também é o mesmo. E na medida em que se vão ocupando terrenos cada vez mais distantes, outros custos vão subindo. Uma alternativa é aumentar a produtividade do trabalho nestas atividades. Se pode. E muitas cidades fazem isso. Vocês mesmos aqui em Buenos Aires, Eduardo Riz me mandou recentemente uma lei de basura zero. Então, se uno reduz a quantidade produzida, recicla, etc., então este custo público também cai, pode cair. Pero essa expansão da cidade, todos os estudos que hice hasta agora mostram que, por mais aumento de produtividade que uno tenha, não compensa esse aumento de custo por ocupação de terrenos cada vez mais distantes. Por quê? Porque isso significa não somente aumento de distância, mas também aumento de preço dos terrenos mais bem ubicados. E esse aumento de preço dos terrenos mais bem ubicados vai impactando nos produtos, digamos, serviços públicos, que têm que ver com o suelo. Por exemplo, a vivenda. A vivenda social é impraticável em terrenos que se tornam muito caros por essa expansão. Então, todo isso vai fazendo com que o presupuesto dos municípios se torne cada vez uma camisa de força. E os alcaldes, então, não têm dinheiro, recursos suficientes para brindar buenos serviços, boa qualidade para todos. Então, a disjuntiva é essa. Hoje eu ofereço um serviço malo para todos, ou então eu planteo um serviço razonável para alguns. Ou então, um serviço malo para alguns. Essa é a tendência. Então, os alcaldes vão buscar no governo federal, nos governos estaduais, recursos para fazer frente a esse problema de aumento de seus custos. Por exemplo, transporte. Não sei se vocês sabem, mas em Brasil hoje, mas em São Paulo, já desde 1985, os viejitos não pagam o transporte público em buses. Não sei se aqui vocês têm essa mesma prerrogativa. A mim me gusta muito, mas não me gostaria usá-la. Pero muito frequentemente eu vou em bus. E outro dia me chamou muito a atenção que os viejitos se quedam todos aí ao frente porque barram por la porta que entraram, porque não pagam. Então, eu estou aí com meu sigito especial para os de maior idade, não? E o tipo que estava manejando o bus estava com um telefone móvel. Mira, os motoristas ou os que dirigem não podem falar por telefone. Então, me pareceu muito raro, mas o trânsito estava muito emperrado e tal, e o bus assim ia um pouquinho, parava, e o tipo sacava seu telefone e que estava fazendo? Sacando umas fotos. Eu digo, que louco, sacando fotos. Aí fui perguntar a ele, não resisti, fui perguntar, mira, que está fazendo? Sacando fotos do tráfico aqui, dessa terrível... Ele disse, não, meu telefone tem aqui a hora e a fecha.
Então, quando eu chego no garaje, eu tenho que justificar a meu jefe porque cheguei tão tarde. Mira a tecnologia mais avançada para constatar esse aumento de custo de serviço público, para ele ter que defender seu próprio trabalho. Então, esse aumento de custos significa o seguinte: ou não aumenta a produtividade, ou então, esse aumento de custos que vai criando em la outra cara da moneda, aumento de preço de los terrenos, que são, em geral, apropriados por seus dueños, que não fizeram nada, isso tem que ter uma solução alternativa. Agora nós outros sabemos disso com grande claridade, mas alguns anos atrás não. E para empeorar a situação das alcaldias, há dois serviços fundamentais cujos custos estão aumentando também muito por outras razões que não seja a ocupação espacial, que é a saúde, não o saneamento básico, mas a saúde e a educação. Então, isso torna a vida das grandes cidades hoje, as cidades que estão crescendo, um verdadeiro inferno. Não há como financiar todas essas atividades. Em termos dessa necessidade, é que, sem termos essa análise, há uns 25 anos atrás, ou até mais, se começou a recuperar as plusvalias criadas por essa mesma expansão, que, do outro lado, significava um aumento de custos. Aí em São Paulo se começou a ser isso em 1988, pero os conceitos já haviam sido restados um pouco antes, a partir de 75, 76, com esse crescimento muito grande da cidade, provocado por la migração campo-ciudad, os cambios de cultivos, a mecanização do suelo. Então se formaram aí grandes áreas de tugúrios e era necessário dar uma solução para isso. Com a democracia não era mais possível expulsar as pessoas mano militar. Então surgiram as primeiras formas de captura de plusvalias em função da liberação desses terrenos antes ocupados por tugúrios, para que o proprietário pudesse construir aí o que ele pareciera mais interessante. Aí surgiu a primeira forma de outorga onerosa. Muito bem, eu te dou mais direitos de construir em tu terreno, pero tu me das uma parte dessa valorização para que eu consiga construir habitações de interesse social para as pessoas que estão saindo daí. Foi a primeira forma. Em poucos anos, a Constituição de 88 estabeleceu em dois de seus artículos uma grande possibilidade de fazer com que o direito de construir estivesse separado do direito de propriedade. Então, isso que está em praticamente todas as constituições, que eu conosco por lo menos, em México é uma coisa um pouco distinta, não sei se depois vas falar sobre isso, pero essa questão da função social da propriedade significa que a propriedade urbana, para cumprir sua função social, por lo tanto, significa que seu uso não é exclusivamente do proprietário. O proprietário não pode fazer o que lhe dê a gana com a propriedade. Agora, isso, levado às últimas consequências, significa dizer o seguinte, e também apoiado por outros artículos constitucionais, que aqui seria muito largo escrever-lo, significa que, muito bem, defendo tu direito de propriedade, está defendido, seu uso, sua fruição e sua disponibilidade é um direito que te assiste. Pero o direito de construir aí, mas já de um determinado uso, não lhe pertence. Há uma limitação no direito de construir e, por lo tanto, esse direito pertence à sociedade. Este princípio abriu o caminho para uma série de mecanismos de venda de direitos de construir. Há uma
famosa jurista brasileira chamada Sônia Rabelo, que dá um exemplo muito interessante para ver como esses direitos que uno pensa que tem sobre as coisas não são absolutos. Ela disse o seguinte: a coisa que mais nos é próxima e que nós pensamos que somos proprietários, na verdade não somos. Que é a coisa mais próxima de uno? É seu corpo. Mi mano ou a outra mano, eu posso usá-la como quiera, pode fazer o que quiera com o corpo. Aí viene, ela disse: não, não é. Tu não podes fazer o que quiera com tu corpo. Por exemplo, os médicos dizem que uno pode viver com um riñón solo. Então, isso não quer dizer que eu possa vender o outro. Então, você não pode vender. Por lo tanto, tem uma limitação em seu direito sobre a coisa mais próxima de uno. Por quê? Porque é do interesse público que isso não seja possível, por várias razões. Então, esta concepção me parece que é muito importante. A separação do direito de propriedade e do direito de construir. Ou seja, o direito de propriedade, mais allá de um certo nível de uso, não pertence ao proprietário. Então, isto é o que abriu a possibilidade de que se criara Brasil agora como um todo, e São Paulo em especial, que já começou com isso, aún antes da Constituição, de criar mecanismos muito interessantes, incluso um mecanismo muito sofisticado, eu creio que é o mais avançado em termos de captura de plusvalias, que são a venda dos direitos de construir, chamados CEPACs, Certificados de Potencial Adicional de Construção, em subastas na Bolsa de Valores de São Paulo. Isso é o que há de mais avançado, porque mescla a intervenção do Estado, a criação das operações urbanas, e, por outro lado, a coisa mais livre no mercado que se pode imaginar, que é uma subasta. Então, os preços aí se formam no mercado concorrencial como les gusta a los empreendedores capitalistas. Então, essa mescla, que foi uma criação, eu nunca vi algo parecido com esse instrumento em nenhum outro lugar. Foi uma coisa criada aí mesmo, incluso por um colega nosso da escola e da Fundação Getúlio Vargas, onde eu trabalhei, e que é absolutamente exitoso. Hoje, tão exitoso que, por haver tratado disso, a insistência de Martínez Molca, não, escreva sobre o CEPAC, não sei o quê, papapá, me tornei... Milionário agora. É claro, milionário. Eu só não quero deixar de ser milionário. Se me garantiza isso, está bem. Pero he sido chamado por vários lugares. Agora estive em Lima, estive em México, também em Querétaro, aí, falando sobre esses CEPACs. E há muitas alcaldias em São Paulo que de envidia de ver quanto o alcalde de São Paulo está ganhando dinheiro com estes CEPACs. Pedem para que se organizem uma subasta de CEPACs também em seu município. Eu lhes digo: senhor alcalde, aqui não há possibilidade, porque não dá, não há massa crítica, não há isso, não há bolsa. Aí eu não, quero CEPACs. E le meteram aí uma alcaldia que eu diria: aqui não se pode criar aí uns CEPACs entre galhos e meia-noite, e a coisa, não sei, fizeram umas coisas aí com isso. Tal é o êxito, porque o êxito é tão grande agora em São Paulo que entrou tanto dinheiro e com tanta velocidade que as obras necessárias relacionadas com esses CEPACs, porque isso é etiquetado, dinheiro que entra da venda dos CEPACs é para construir isso. Então, por incompetência do alcalde anterior, que agora saiu em 2012, o dinheiro entrou com maior velocidade que a capacidade dele de construir as coisas. E a diferença é tão grande
por incompetência e também por licenças. Às vezes as licenças demoram mais ou menos para construir um túnel, porque tem não sei o quê. Que esse dinheiro foi posto a interesses, e só de interesses, em 2 das operações urbanas, há uma acumulação de 150 milhões de dólares, só de interesses. Não é o principal, que já está em carga. Diz para ele o principal. Como? Diz para ele o principal. Quanto me paga, Júlio? Isso é para amanhã, né? Vamos deixar para amanhã que vou fazer o principal. Não, entrou muito dinheiro e não houve tempo. Meus cálculos, mais ou menos, aí estão por volta de uns 4 mil milhões de dólares entre 2004 e 2012. Então, é muito dinheiro. Agora, isso genera os interesses e o dinheiro está em carga, aguardando a realização das obras. Então, por a primeira vez, desde que estudo essa questão das finanças públicas, um alcalde derruba o outro, no deudas, pero muita plata. É uma declaração total de incompetência. Claro, arrecadou bem, mas não foi por causa dele, foi porque o mercado estuvo aí muito acelerado, o mercado imobiliário estuvo muito acelerado, e um detalhe importante, a captura dessa plusvalia não afetou em lo mais mínimo a dinâmica imobiliária. Tanto é que se agotaram os CEPACs em uma operação urbana, aí não há mais possibilidade de construir a maior. E os empresários começaram a fazer força para pôr mais CEPACs, que queremos comprar mais CEPACs. Ou seja, é uma coisa absolutamente inesperada se uno pensar como era a situação uns 20 anos atrás. Pagam contentos e querem mais. É decir, essa história de dizer que a plusvalia vai afetar o mercado imobiliário, vai desestimular, por lo menos nesta realidade, absolutamente não ocorreu. Claro que isso genera muitos problemas, genera alguns problemas que devem ser solucionados, pero, además desses instrumentos, 5 ou 2? 2, está bem, ok. Muito bem. Então, además desses instrumentos, porque uno poderia pensar, bueno, isso criou, então, tantos valores, tantos preços, que os preços dos terrenos subiram muito, e claro, subiram. E como se quedaram os pobres aí? Frente a essa elevação de preços, por essa chamada assim, ânsia de todos os empresários de querer construir aqui e allá, nos locais mais dinâmicos. Aqui, então, se criaram outros instrumentos que me parecem importantes, que vou tentar explicar amanhã, que são as zonas especiais de interesse social. Em la zona mais cara, se um terreno é designado como zona especial de interesse social, aí solamente se pode construir habitações de interesse social. Então, há um exemplo aí que é uma referência no caso de São Paulo, uma área declarada ZEIS, e aí havia um tugúrio. E havia plata, dessa plata que entrou por los CEPACs, para urbanizar o tugúrio. Vocês têm uma ideia de quanto vale o metro quadrado aí ao lado dessa área de ZEIS? Les vou dizer, $6.000 o metro quadrado. É mais ou menos uma espécie de Puerto Madero. Eu não sei quanto está o preço por aí. Por aí. $4.000, $6.000. Aí, suponga num tugúrio aí em Puerto Madero, que é a coisa mais desejada por Eduardo Riz. Imaginem um tugúrio aí, que for urbanizado em Puerto Madero. E isso passou aí, porque é ZEIS. Nem sequer Porto Alegre, nem sequer é urbanizado. Nem sequer.
Ok. E não me quero meter mais nisso, porque sei que esse é um lío aqui entre vocês. Eu só estou dando um exemplo de valores, não quero fazer nenhuma comparação. Pero, imagine o que é isso. Ao lado de edifícios AAA, caríssimos aí, terreno 6 mil, mais a construção, mais os repacks, se vende isso por uns $12.000 o metro quadrado de área construída. E aí, Tuguros, já urbanizados. E com as pessoas que viviam aí, agora estão vivendo nessa área urbanizada. Então, esses instrumentos, e há um outro também que eu não tenho agora condições de explicar, que é a outorga onerosa. Se pode dizer que em toda a cidade de São Paulo, toda, se uno quer ir um pouco mais allá de um coeficiente básico, que é baixo, mais ou menos 1 e às vezes 2, se querem construir mais, se querem construir aí 1 ou 2, direito a estudo. Agora, se querem construir mais, tem que pagar compensação econômica. Então, eu por os estudos que he hecho e países que he conhecido na América Latina, creio que hoje a cidade de São Paulo é a que mais cobra plusvalias. E eu não tenho nenhuma dúvida. Cobro de plusvalias. Não estou me referindo a contribuição de valorização, que é um outro capítulo. Mas eu creio que, com todos os problemas, e essas coisas são muito criticadas em Brasil, por razões várias, e eu creio que é justo criticar, porque temos que ver se o instrumento aguenta as críticas ou não, e algumas são justificáveis. Eu creio que é um grande avanço. E esse grande avanço significa que hoje nadie mais discute se paga ou não paga plusvalias. Pagam, nadie mais discute, não há nenhuma pendência judicial, nenhuma demanda contra os instrumentos. E pode ser uma referência. A replicabilidade disso passa por muitas instâncias, mas eu creio que é uma experiência que me parece muito interessante e válida para se tomar em conta. Muitas graças.